Boa noite. Sou o professor Carlos Ociran, sou professor de cálculo numérico. Nós vamos trabalhar essa disciplina durante esse período dessa forma remota, né? Nós vamos, na medida do possível, fazer o máximo que podemos tirar dessa forma de trabalhar. Não é minha preferida, nem tenho habilidades bastante eficientes para isso, mas vamos tentar fazer o máximo que a gente puder. Nosso curso terá dois encontros durante a semana. Eu farei as aulas nesse formato que estamos fazendo agora nesse momento. E vou disponibilizar para vocês, alunos, para que acompanhem as aulas e possam assistir no horário que lhe for conveniente. Não é? É uma das vantagens desse módulo de ensino. E também como vocês podem entrar no SIGA para a gente fazer umas discussões, ou possivelmente, eu prefiro inclusive que seja assim, a gente criar um grupo de WhatsApp e ficar numa comunicação mais direta, né, para tirar dúvidas, inclusive, e eu possa oferecer o melhor para vocês dentro dessa disciplina. Ora, esse curso é um curso de extrema importância, principalmente para a área técnica, não somente para os cursos de matemática, mas principalmente para os cursos de engenharia, computação, ciência da computação. É um curso que requer um multiconhecimento, ou seja, você precisa conhecer álgebra linear, precisa conhecer geometria, precisa ter vasto conhecimento sobre os cálculos 1, 2 e 3. Precisa ter conhecimento sobre equações diferenciais. Eles podem ser tratados de duas formas distintas. Uma das formas é a que nós vamos fazer aqui, mesmo porque nós não temos um laboratório de computação, e também por conta da minha limitação como professor na área de computação. Minha formação é muito mais tradicional, sou matemático, digamos, matemático puro, voltado mais para a área de matemática pura do que matemática aplicada. E o curso de cálculo numérico é basicamente um curso de matemática aplicada. Mas isso não impede da gente fazer um curso com qualidade. Isso já tenho feito já há bastante tempo, tanto da Universidade Estadual, né, o EMASUR, hoje o EMASUR, antiga UEMA, quanto em outras instituições que eu também já passei e trabalhei. Eu tenho uma formação em matemática pura, eu sou bacharel em matemática pela UFMA, sou mestre especialista em matemática superior pela PUC de Minas Gerais, sou mestre em matemática pela Unicamp e sou doutor em ciência e engenharia de materiais pela Unicamp, pela UFSCar. E na UFSCar, inclusive, a minha tese de doutorado foi utilizando cálculo numérico. Eu tive que aplicar matemática dentro da área e utilizei os recursos do cálculo numérico para concluir minha tese de doutorado. Para vocês verem a importância dessa disciplina. É uma disciplina que todo bom matemático que der continuidade, for dar continuidade aos estudos, ele terá que ter um conhecimento bastante profundo, digamos assim, de cálculo numérico e análise numérica, para que ele possa dar curso às suas pesquisas. Ora, toda pesquisa hoje que temos, que a gente lê, toda a tese de doutorado, toda a dissertação de mestrado, até mesmo um TCC, você verá tabelas e gráficos. Essas tabelas, esses gráficos, são leituras de números, de dados, né? São interpretações que a gente deve fazer para bem compreender a mensagem de quem produziu.
E cálculo numérico é basicamente isso. A leitura do mundo moderno é através da leitura de dados. Né? Nós vivemos um mundo de dados. Né? Nossa leitura diária é um acúmulo de dados. Então, veja você, essa questão de desenvolvimento de algoritmos, né? Até a especulação de que os algoritmos estão comandando nossa vida e tal. Eu recomendo, inclusive, para entender isso, o livro de Yuval Harari, até tenho ele aqui na minha biblioteca, mas está mais alto, eu não vou pegar. Mas eu posso mostrar, ele está ali. Ele fala sobre o controle das nossas vidas, né, da mídia, que domina nossas vidas de alguma forma, que induz a gente a comprar, a vender, a se comportar através de algoritmos. Esses algoritmos são coleta de dados de acordo com nosso comportamento, nossa conta bancária, o que preferimos comprar, o que preferimos comer, vestir e assim por diante. Então, é bom compreender como nós podemos coletar os dados e fazer a interpretação desses dados através de gráficos, ou outro tipo de leitura e interpretação. O livro que nós vamos trabalhar é um livro básico, né? Esse livro você encontra inclusive em PDF. É fácil acesso, é um bom livro, é um livro razoável de informação. Nós não vamos segui-lo à risca, mas nós iremos fazer mais ou menos um acompanhamento dele e vamos não seguir assim todos os capítulos, né? Alguns capítulos eu deixo para vocês, inclusive o primeiro capítulo que trata sobre erros. Eu quero que vocês já deem uma olhada nisso, porque quem já iniciou, quem está fazendo cálculo numérico, certamente já passou pelos cursos de física elementar, passou pelo curso de computação. Bom, deve ter informação básica sobre erro. Nós vamos dar a importância ao núcleo duro do curso de cálculo numérico. Esse núcleo duro de cálculo numérico, ele trata mais, basicamente, sobre interpolação, é um assunto que você deve dominar profundamente. Ajuste de curva pelo método dos mínimos quadrados, quer dizer, eu estou falando só do que é de fundamental importância, que não deve ser de forma alguma negligenciado dentro desse curso, então será priorizado o que eu estou falando aqui. A integração numérica, a solução de equações diferenciais ordinárias com um problema de valor inicial. Basicamente, interpolação é um assunto que nós vamos nos deter um pouco mais sobre ele, porque ele é de extrema importância para que a gente saia desse curso com um bom conhecimento. O primeiro capítulo, que é noções básicas sobre erros, é a primeira tarefa que eu deixo para os alunos fazer a leitura desse capítulo, né? Então já fica recomendado a leitura do primeiro capítulo como uma obrigação inicial para que a gente dê curso. Nós vamos começar nosso curso basicamente mesmo, de fato, pelo segundo capítulo, que nós vamos tratar sobre zeros reais de funções reais. Esses zeros reais de funções reais nós vamos ver várias técnicas de encontrar as raízes de uma função. Nós vamos tratar basicamente do método da bisseção, método da falsa posição, método do ponto fixo, o método de Newton-Raphson e o método da secante. Nós vamos fazer uma comparação entre esses métodos, que também será uma atividade que vocês irão fazer. Bom, mas de alguma forma, muito de cálculo numérico, a gente já vem vendo, desde o ensino médio, a gente vê alguma coisa, nem se percebe que isso se trata de uma técnica de cálculo. Mas sim, é uma mistura de coisa elementar com
um refinamento no cálculo numérico que a gente vai fazer utilizando já todo o conhecimento acumulado durante esse tempo todo. Bem, zero de funções reais, por exemplo. Nós aprendemos desde o no ensino fundamental a resolver a equação no primeiro grau. Pegar a equação no primeiro grau, encontrar suas raízes, etc. E elaborar seu gráfico através de uma tabela. Bom, depois a gente passa por um nível de dificuldade maior, nós vamos para uma equação do segundo grau. Mas antes a gente viu o que? Sistemas lineares com duas variáveis, então tem o método da substituição, método da comparação, e a gente, com um conjunto de duas equações lineares, a gente forma um sistema de equação lineares e encontramos técnicas de solucionar, de encontrar uma solução, ou até de classificar o sistema. No ensino médio, nós avançamos mais um pouco em termos da dificuldade dessas questões. A solução, por exemplo, uma equação já não tratamos mais de uma equação linear. Mesmo no ensino fundamental, a gente vê a famosa fórmula de Bhaskara, já é uma curva não linear, uma equação do segundo grau. No ensino médio, nós vamos ter contato com sistema de equações lineares, isso já entra mais de uma variável, mais de duas equações, as técnicas de resolver o sistema de equações lineares. Tem alguns livros que tratam até de técnica mais refinada, até como as técnicas de Gauss-Jordan. E também classificamos os sistemas como possível, determinado, indeterminado e assim por diante. Mas esses conhecimentos são conhecimentos básicos que eu acredito que vocês já têm um domínio sobre isso, e nós não vamos somente cobrar esses conhecimentos nesse curso de cálculo. Nós não vamos nos ater a isso. Nós vamos trabalhar mesmo voltados exatamente para o que é fundamental para o curso. Para que vocês saiam de uma graduação dessa e vá fazer um trabalho científico e possa ter a capacidade de fazer uma coleta de dados, o resultado de uma determinada máquina, de um determinado conjunto de pontos, e tirar conhecimento desse ponto, fazendo uma interpretação gráfica com qualidade, com técnica, e que seja apresentável, qualquer que seja o trabalho, ou um seminário, ou uma apresentação de um trabalho corriqueiro qualquer, ou mesmo uma tese de doutorado. No ensino médio, voltando ao ensino médio, nós aprendemos também a encontrar as raízes de equações, não de equações tão simples assim. Quando trabalhamos com polinômio, lá no terceiro ano do ensino médio, nós vimos que é possível encontrar raízes de um polinômio de grau n qualquer. E aprendemos a fazer divisão polinomial, divisão entre polinômios e monômios, etc. Isso também são questões tratadas no cálculo numérico, só que com refinamento aqui. Encontrar raízes reais, raízes inteiras, raízes fracionárias, mas lá está tudo muito bonitinho, as equações aparecem, as soluções são quase que visíveis para a gente, mas aqui não, em cálculo numérico nós vamos trabalhar com funções que nem de longe parecem normais. Ou seja, imagine o resultado de uma máquina, que ela distribui uma quantidade razoável de pontos, digamos 10.000 pontos. Ora, como é que eu vou fazer uma leitura de 10.000 pontos, uma leitura visual? Então eu tenho que achar uma forma de transformar esses pontos numa curva que melhor represente esses pontos. Naturalmente vai ocorrer um erro, daí a importância do primeiro capítulo, e através desse erro a gente poder estimar uma leitura e fazer previsões futuras, ou então fazer uma leitura somente dos dados que estão num determinado intervalo, que é a questão
do polinômio interpolador, ou seja, os pontos que estarão entre polos. As raízes aqui de uma função qualquer, imagine uma função f qualquer, né? Uma função f qualquer, o que vai determinar exatamente esses pontos aqui? O que vai determinar esses pontos dessa equação? Como é que eu vou tomar como ponto inicial a forma de encontrar essas raízes que eu tenho aqui? Ou seja, se eu tenho um ponto onde a curva corta o eixo x, naturalmente eu vou ter a raiz dessa função f. Então, como é que eu vou estipular uma coisa dessa forma? A primeira coisa que temos que fazer é saber que determinar um intervalo, garantir que exista um intervalo que contém essas raízes. Delimitar essas raízes é fazer com que eu possa, a partir de um algoritmo qualquer, de uma forma qualquer, procurar uma aproximação dessas raízes. Então, existem várias técnicas que nós vamos aprender que vai fazer com que a gente encontre essas raízes, pelo menos com uma certa aproximação. Bom, é interessante notar que encontrar uma raiz dessa não é tão simples assim. Às vezes você nunca chega no exato valor da raiz. O método utilizado pode não ser um método tão razoavelmente convergente e pode ser que o custo operacional e o custo computacional sejam muito grandes. E essa técnica certamente será inviável, nós teremos que optar por uma outra mais efetiva, mais eficiente. Mas existem formas de a gente fazer isso. Então essa função não é uma função comportadinha como aquela, por exemplo, lá no ensino médio. É uma função gerada ou por um fenômeno natural, ou por uma máquina, ou por um acontecimento aleatório qualquer. Então, aí é possível você fazer especulação através dos pontos futuros ou os pontos próximos, saber onde é que é positivo, negativo, a função crescente e decrescente. Aí vem os conhecimentos sobre derivada e assim por diante. Então, o primeiro teorema que nós vamos fazer, hoje é somente uma conversa sobre como nós vamos fazer esse curso, chama-se Teorema de Bolzano. Esse Teorema de Bolzano, curiosamente, é um teorema extremamente simples, pelo menos no seu entendimento. A demonstração dele não é tão simples assim. Imagine se eu tenho uma função definida no intervalo, uma função contínua definida no intervalo AB. Essa função, sendo uma função contínua, eu posso calcular que é o valor de f de A e que é o valor de f de B. Que é um valor de FA, que é um valor de f de B. Se eu sabendo dos valores dos extremos do intervalo, eu posso fazer o seguinte: pergunta, f de A vezes f de B, se for maior do que zero, se for positivo, eu posso garantir que não existe nenhuma raiz entre A e B. Agora, se f de A e f de B for menor do que zero, eu posso garantir que existe pelo menos uma raiz entre A e B. Ora, mas isso é fácil de entender graficamente, vejam. Então, vejam, eu tenho A, tenho B. Então, veja, existe um épsilon entre A e B, uma raiz entre A e B. E observe que aqui eu tenho f de A que é negativo, e aqui eu tenho f de B,
que é positivo. Portanto, o produto desses dois valores aqui é negativo. Então, eu posso garantir que pelo menos uma raiz exista entre A e B. Esse é o primeiro teorema que veremos. E esse teorema é extremamente importante para os passos seguintes, porque o curso de cálculo numérico é um curso cumulativo de informação. Assim, você dificilmente passará por um assunto seguinte sem dominar o anterior. Mas tem assuntos também que são estanques, você pode estudar ele independentemente, sem problema nenhum. Mas só que depende dos cálculos anteriores, cálculo 1, 2 e 3, etc., como eu já falei no início. Então, veja, eu posso ter entre A e B mais de uma raiz. Por isso que o teorema diz que pelo menos uma raiz eu posso encontrar entre A e B. Então veja, isso é só uma conversa inicial pelas coisas que nós vamos fazer aqui, né? Sobre as coisas que nós vamos fazer. Então esse é um curso belíssimo, mas de antemão eu digo que é um curso extremamente trabalhoso. Qualquer exercício de cálculo numérico demanda muito trabalho. E eu recomendo que cada aluno tenha pelo menos em mãos uma calculadorazinha científica que facilite fazer pelo menos os exercícios que nós vamos propor durante as nossas conversas. Quem tiver o recurso da computação, naturalmente pode fazer primeiramente no manual, aprender, saber como é que se processa, entender os teoremas, entender a demonstração do teorema que nós tentaremos fazer aqui, reproduzir aqui, para depois você aplicar a computação que seja do seu conhecimento. Existem vários softwares que produzem gráfico, que resolvem essas coisas, mas o computador só não resolve nada. Você precisa compreender o que o computador vai dar como resposta para você. Certo? Então, esse curso, nós faremos essas aulas através de cada tópico. Naturalmente, não será exatamente igual ao curso presencial. Nós trabalharemos cada tópico do curso numa aula desse formato. Eu disponibilizarei para vocês as aulas. Vocês verão no tempo que for necessário, né, que puderem. O que eu vou cobrar é conhecimento. Quem chega na universidade certamente já sabe das suas responsabilidades e sabe que tem que aprender. Aqui não é questão de passar. Passar é fácil demais. Aprender alguma coisa depois de passar por um curso desse é totalmente diferente. Nós faremos essas aulas gravadas, boa parte delas, e outras eu vou demandar trabalhos específicos para serem desenvolvidos por vocês. E eu vou conferir esses trabalhos assim que me enviarem também. Nós faremos esse feedback. Nossas avaliações a gente fará de acordo com o desenvolvimento do curso, não rigorosamente como foi feito no plano de curso, mas de acordo com o desenvolvimento do curso, de acordo com o término de 1, 2 ou 3 capítulos, né? E nós faremos uma avaliação para que vocês possam aferir os conhecimentos já adquiridos. Eu recomendo também que consulte outras fontes. Eu também citei lá no plano de curso outras fontes, para que vocês enriqueçam mais ainda o conhecimento. Assim que o plano de curso for homologado, a gente coloca mais questões lá para vocês. E eu proponho também que se crie um grupo de WhatsApp para a gente conversar, como já falei, conversar mais diretamente. Então esse é um primeiro contato. Eu espero que a gente, numa boa comunicação e com serenidade, e sabendo das limitações nesse período tão terrível que nós estamos passando, né, a gente consiga fazer o melhor possível. Tá? Então, boa noite, muito obrigado pelo primeiro contato.